a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas, o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e todo o armamento preparado. E já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Queridos, deixe-me dizer sobre a justiça divina. A justiça divina, ela é operada em duas fases bem distintas. A primeira fase é consequências advindas de tudo aquilo que se fizer. Lei da semeadura. Plantou, vai colher. Você é livre para plantar o que você bem quiser, mas não é livre para escolher aquilo que você vai colher. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Isso é lei da semeadura. É a justiça de Deus operando pelas consequências das ações praticadas. Todavia, não existe apenas esta lei. Não existe apenas esta lei. Existe uma lei eterna que está lá em Romanos capítulo 7. Vida eterna para aqueles que andarem em perseverança com os mandamentos de Cristo. E morte eterna para aqueles que fizerem exatamente o oposto. Deus retribui segundo as suas próprias obras. Tanto aqui nesta terra, quanto na eternidade. Tanto agora, aqui, quanto na vida eterna. Ou você vai viver eternamente, ou vai padecer eternamente. Justiça de Deus sendo operada em dois níveis distintos. Mas isso não é algo que você precisa, querido. É proibido eu pedir justiça divina? Claro que não é. É óbvio que não é. Mas o que eu quero passar, o que eu quis passar para você no vídeo passado é: não coloque isso dentro do seu coração. Ore por libertação. Ao invés de você estar clamando a Deus, Deus faça justiça. Faça justiça. Faça justiça. Que Ele pague pelos crimes que cometeu, que Ele pague pelo repúdio que me fez passar, pela traição, pelo sofrimento, pelas lágrimas que eu estou chorando, que Ele pague por isso. Ao invés de você querer cobrar isso, querido, faça outra coisa. Gaste o seu tempo, aliás, invista o seu tempo em orar por libertação, por transformação, para que ele possa ser salvo. Para que ele possa ser salvo. Para que não possa simplesmente vir a justiça sobre a vida dele e ele passar por todo o processo e não chegar ao arrependimento, porque você não orou para isso. Você orou simplesmente para que ele pague pelo que cometeu. O que eu quero dizer para você, querido, é que a justiça divina vem sobre os povos. Um irmão até deu o exemplo de Ananias e Safira. É claro que vem a justiça divina. É óbvio que vem. E a justiça divina vem segundo o propósito do próprio Deus. Segundo o propósito do próprio Deus. Mas hoje, Deus te chama para você ser uma brecha
para você tapar a brecha, melhor dizendo, para você fechar a brecha que hoje o teu marido tem. Ajuda você a orar por justiça, vai satisfazer o que exatamente? A sua necessidade de uma dívida que você ainda tem. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é: perdoe, filho, perdoe, filha. A justiça, o que ele plantou, ele vai colher. Isso não precisa nem você pedir, nem você pedir. É que muitas vezes quando nós pedimos justiça, nós entramos num terreno muito complicado, que é o terreno das emoções, o terreno dos sentimentos, e muitas vezes isso se torna uma oração inadequada e egoísta. Porque a finalidade dela é simplesmente ver reproduzir no cônjuge tudo aquilo que você passou. Para quê? Com qual finalidade? Com a finalidade de que ele se arrependa e de que ele volte para casa e de que ele aceite o Senhor Jesus? Ou simplesmente com a finalidade de que ele venha entender, passar por todo o sofrimento e entender o que fez com você? O que exatamente te interessa em cobrar essa dívida? Não é mais fácil você perdoar e deixar que o Pai resolva isso? Lá no livro de Tiago, capítulo 4, vai falar sobre a oração egoísta. A oração é aquela que busca atender os próprios interesses. Qual que é o interesse em ver o seu marido sofrendo? Qual que é o interesse em ver a sua esposa sofrendo? Não é mais vantajoso você investir este tempo que você está orando por justiça, que muitas vezes o seu coração acha que é justiça, quando na verdade é vingança? Porque a Bíblia também vai dizer que o coração do homem é muito enganoso. Aliás, mais enganoso que todas as demais coisas. É dele que procede tantas coisas ruins. O que eu quero dizer para você é que você precisa abrir mão da dívida que o seu marido ou a sua esposa contraiu com você quando ele te abandonou, quando ele te traiu, quando ela te abandonou, te traiu, abandonou os filhos. É isso que eu quero que você entenda. Abra mão disso. Abra mão do direito de cobrar algo, mas esteja certo que ao você abrir mão, Deus não vai olhar para você e vai dizer assim: não, você abriu mão, filho, então agora ele não vai sofrer nada, ele não vai passar por problema nenhum, a vida dele será uma maravilha, vai ser tudo tranquilo, vai ser tudo em paz. Aliás, o casamento dele com a outra mulher vai funcionar, vai dar certo, o casamento dela com o OH vai funcionar porque você abriu mão. Não é isso, querido, não é isso. É que você está deixando para Deus, o justo juiz, que não tem motivações diferenciadas ou egoístas, operar a justiça, ao invés de você ficar pedindo. Invista o seu tempo, ao invés de pedir por justiça, porque ela vai ocorrer. E lá em Gálatas está dito isso, querido, que Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar, ninguém vai caçoar de Deus, ninguém vai dizer: eu plantei e que bobagem, não colhi nada. Ninguém vai dizer isso, porque todos os que plantarem vão colher. É uma lei, querido. É uma lei divina e vai acontecer, independente se você pedir por justiça ou não. Ela vai acontecer. Tá? Seu marido vai passar por todas as fases que precisa passar para chegar ao arrependimento. Apocalipse capítulo 3, 2, versículo 20, se eu não me engano, vai dizer exatamente isso, que Deus vai dar tempo necessário. Se o tempo não resolver, o próprio Deus vai colocar de cama. Se a cama não resolver, o próprio Deus vai matar os filhos. Se isso não resolver, outras situações ocorrerão. Querido, Deus é o maior interessado em fazer com que o seu cônjuge entenda que o que ele fez é errado, que o que ele fez não está correto e que ele deve consertar os erros, arrepender-se e mudar o seu caminho. Deus é o maior interessado de tudo isso. Ele te chamou para ser colaborador dele. Ele não te chamou para ser alguém que cobra justiça. E a nossa justiça, que a gente precisa tomar muito cuidado com ela. Porque a nossa justiça ela é muito emocional, emotiva, muito diante das circunstâncias que nós estamos vivenciando. O nosso coração, ele acaba sendo ali, muitas vezes até traiçoeiro. Então, o que eu quero dizer para você é: perdoe.
Meu marido fez isso, está perdoado, fique em paz, eu não tenho interesse em cobrar a dívida, mas eu tenho ciência de que até que ele chegue ao arrependimento e conserte as coisas que fez, Deus vai permitir sim que ele venha colher tudo aquilo que ele plantou, tudo aquilo que ele plantou. E muitas vezes vai colher até mesmo depois do arrependimento. Dependendo de como for o processo do plantio, vai colher até depois que se arrepender. Então, querido, e com certeza, querido, com certeza, se arrepender antes de colher tudo, você vai sofrer as consequências junto com ele, porque vocês estarão juntos. É bom senso, querido. É bom senso. Cuidado com o que você pede. Por causa daqui, ó, teu coração. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.